E quem foi até o Estádio do Vale para ver o Monson acabou vendo o Monsalve. Fim de jogo em Novo Hamburgo. Monson 0, Grêmio 3. Olha, gente, embora a gente sempre tenha que fazer as ressalvas de que é só gauchão, é só o Monson, é só não sei quem, não dá para tirar muita conclusão de gauchão. Aliás, dá para tirar a conclusão do que não serve, mas o que vai bem no gauchão não necessariamente serve. Todas essas ressalvas são verdadeiras, mas eu preciso ser um otimista nessa análise, porque as atuações do Grêmio não estão dando outro caminho. Eu acho que assim, a gente não pode ser tão cético nesse momento, porque a gente cansou de ver o Grêmio patinando contra esses mesmos times nesse mesmo gauchão. E o que eu tô achando mais incrível desse começo de temporada do Grêmio, e eu vou usar essa palavra mesmo, incrível, é que eu comecei o ano cheio de pano nas mãos. Cheio de pano nas mãos para passar por dois motivos. Primeiro, porque sempre esse começo da dupla Grenal costuma ser mais difícil. Os times do interior estão há pelo menos mais de mês treinando antes de começar a pré-temporada da dupla Grenal, principalmente. Não sei se o Juventude na Série A também está num esquema parecido, mas acho que ele começou antes da dupla também. E é um clássico, assim, a dupla Grenal dá umas patinadas, até ganha os jogos, mas com um pouco mais de sofrimento, e daqui a pouco o gauchão vai avançando e, em regra, né, via de regra, a dupla Grenal começa a sobrar um pouco mais ali na frente. Cara, assim, fisicamente, eu tenho falado já desde os primeiros jogos, eu não tenho achado o Grêmio tão defasado assim, e eu esperaria uma defasagem totalmente compreensível, tanto na questão de preparo físico, quanto na questão de ritmo de jogo, né? O ritmo, a gente até vê um pouco assim, né? Hoje o Cuéllar entrou, e tu vê que, né, poxa, o cara atravessou o mundo, tá ainda com talvez um fuso horário no corpo ali, tentando se readaptar. A gente vê muitos jogadores com alguma questão de ritmo num erro bobo, assim, sabe? A gente tá vendo até em algum nível, mas eu esperava muito mais da questão física, ritmo, preparação. O Grêmio acho que começou forte nessa preparação física e de uma forma que tá diminuindo essa defasagem em relação ao interior. E, cara, e o segundo motivo, né, desses panos todos que eu já tava empunhando aqui, é a troca de treinador, né? A questão do Quinteiros, a gente vê já alguma coisa do time dele ali. Eu pensei que ia demorar mais, e a gente já tá vendo em algum nível as coisas começando a acontecer. E se não tivesse acontecendo, eu juro que eu estaria entendendo totalmente. Cara, não é em 10, 15, 20 dias de trabalho que tu vai ter um novo Grêmio, né? Depois de tanto tempo com outro treinador. Então, assim, é só gauchão? Sim, mas eu já tô vendo algumas coisas que eu pensava talvez não estar vendo mesmo no gauchão. E hoje foi um jogo e que a gente poderia, mais uma vez, estar aqui com os paninhos defendendo o Quinteiros ou o Grêmio, né, de alguma forma, porque foi um empate 1-1, né, contra um time do Monson que fez Copa do Mundo, o Grêmio totalmente reserva. Acho que só o Aravena e o Grando, né, estavam sendo mantidos ali dos outros jogos. Aí entra de novo o ritmo desses caras que jogaram hoje, porque, né, para eles era meio que a estreia. Um time desentrosado, um time que é pior, em tese, tecnicamente, que o titular. Então todo esse combo, tudo bem, era um Monson, né, não era um grande bicho-papão, mas é um time que tá jogando aí de igual para igual com os outros, que vem com força máxima, que vem fazer Copa do Mundo, que tá entrosado, que tá treinando há muito mais tempo. Cara, dava para tropeçar, ninguém ia ficar feliz com o tropeço, ninguém ia achar uma maravilha,
mas a gente poderia entender. Ou até uma vitória do Grêmio, magra, jogando um futebolzinho pouco convincente, né? Seria um cenário que eu não descartaria para hoje. Cara, tudo bem que a expulsão ali no último lance do primeiro tempo facilitou um pouco a nossa vida, sobretudo no segundo tempo, mas assim, até no primeiro, cara, posse de bola, finalizações, é só ver os números, assim, tipo, e só ver o jogo, né? Só ver o jogo. O Grêmio já tava assim, né? Aí o Grêmio faz 1-0, já começa a se soltar mais. O Grêmio jogou bem. O Grêmio reserva jogou bem. Foi o primeiro jogo de alguns desses caras aí, como titular, talvez de todos eles, da maioria deles, né? Então, me impressiona muito desse time do Quinteiros aí. E eu repito, eu sei que é cedo, eu sei que é só gauchão, eu sei que bababá, sei que o Grêmio precisa de reforço, eu sei de tudo isso. Mas, por todo esse contexto, eu esperava, não que eu esperava porque eu torcia, né, óbvio, mas eu acharia compreensível um início um pouco mais truncado. E está sendo um início bem interessante. Então, ótima notícia, sem dúvidas. E o único ponto de atenção que eu acho que a gente precisa destacar em relação ao trabalho do Quinteiros não é o trabalho que ele já fez até agora, é o trabalho que ele vai começar a fazer a partir de agora. E meu ponto de atenção se chama Miguel Monsalve. Miguel Monsalve. Esse cara jogou demais hoje. E eu digo ponto de atenção por conta de um aspecto importante. Assim. Eu acho que aquele trio que chegou no meio do ano passado, de jovens sul-americanos talentosos, a gente bota eles tudo meio que no mesmo saco e de certa forma tem idades parecidas, tem talento, são afirmações aí que são jovens promessas, né, que estão querendo virar afirmações, melhor dizendo. Então tem de fato muita semelhança. Mas o Monsalve tem duas diferenças em relação a esses caras e talvez três. Diferença 1. Eu acho que ele tem uma personalidade um pouco diferente. E não tô aqui fazendo uma crítica. Eu até gosto dessa personalidade dele mais, né? Se vocês observarem um jogo contra o Caxias na Arena, ele faz aquele golaço de fora, ele corta o marcador, chuta no cantinho, e ele sai comemorando assim, ó, ele sai meio que assim, ó, ele faz tipo assim, pra torcida, tipo assim, e foi mais ou menos, né? Foi um golzinho bom, foi mais ou menos, né? Mas o que tal? O que vocês acharam? Mais ou menos? Mais ou menos? Tipo assim, ele faz um golaço e sai aqui, tipo, mais ou menos, né? O que vocês acharam? Mais ou menos? Foi bom o gol? Foi bom? Tipo, aquilo ali já me deu um quê de, tipo assim, não vou dizer insatisfação com a reserva, mas, tipo assim, ele tá querendo dizer assim, eu sou foda, eu sou o cara, né? E tipo, mas não, será que tá bom? Acho que não tá bom ainda, né? Eu acho que não tá bom ainda, né? Foi um golzinho mais ou menos esse, né? Eu posso continuar na reserva, tá tudo certo, sabe? Se a gente quiser pescar um quezinho de ironia ali, de tipo, né? A gente consegue. E isso não é ruim. Isso é um cara que tem essa personalidade pra jogar contra os adversários também, pra chamar a responsabilidade. É um cara que quer ser titular, né? Então, assim, eu acho que a personalidade dele tem alguns tracinhos, assim, de que ele é um cara um pouquinho mais ácido, um pouquinho mais competitivo, um pouquinho mais, sabe, do que a média. Talvez mais que o Aravena, mais que o Arezzo, que eu acho que já é um ponto que o diferencia. O segundo ponto que eu acho que é diferente, e é importante esse ponto, é que assim, cara, eu acho que ele chega no Grêmio num contexto diferente. Sei lá, o Arezzo foi jogar no Granada da Espanha, depois foi pro Peñarol, e até foi bem no Peñarol, mas era mais um ali no Peñarol e tal, né? Ele tava tateando ainda na carreira, tentando. Ele chega no Grêmio como uma grande oportunidade para se afirmar e tal. Embora ele até já tenha passagens na seleção uruguaia e tal, o próprio Aravena, que agora também está tendo, né, convocações para a seleção chilena e tal, é um cara que vem num contexto, acho que mais parecido com a do Arezzo e tal. Cara, o Monsalve
era titular, se eu não me engano, na Universidade Católica do Chile, né? Não, ou na Universidade do Chile, enfim, agora me deu um branco aqui, mas é um time grande do Chile. Ele era titular e capitão, com 20 anos de idade. Capitão e titular do time. Isso também diz respeito um pouco a essa personalidade que eu tô falando. O cara é capitão, sei lá, ele tinha 19 anos lá. Então, assim, era um cara que já tinha um status diferente de onde ele veio, de titular, de capitão, de um time grande, né? Então, junta isso com a personalidade, né? Talvez ele fique mais inquieto nesse banco, talvez a torcida também fique. E talvez tenha um terceiro elemento, que daí eu falei que é talvez, porque calma, torcedores calma, mas talvez ele seja diferenciado tecnicamente em relação a esses dois, em relação a talvez quase todo o elenco do Grêmio. Esse cara tá mostrando que ele é diferente, que talvez ele esteja numa prateleirinha acima dos demais. Claro que os próprios Arezzo, Aravena e outros jogadores do Grêmio, jovens e tal, podem mostrar também talento e daqui a pouco mostrar que são de outra prateleira também, mas o Monsalve já mostrou, gente. O Monsalve já vem mostrando desde o ano passado. E esse ano ele parece que tá de novo assim, esfregando na cara de quem duvida. Então, dito tudo isso, olha o jogo que o Monsalve fez hoje. Contra o xará dele, quase xará dele, o Monson. Tipo, olha o jogo que ele fez hoje, cara. Tipo assim, brilhante, abre espaço, consegue se desmarcar, pifa os companheiros como quem troca de cueca e vai, e se bobear ele vai fazer gol, se bobear ele vai entrar dentro da área. Tipo assim, é diferente, é muito novo, isso é muito interessante, né? E ao mesmo tempo, na camisa 10 titular do Grêmio tem um Cristaldo, que é um jogador que é difícil de decifrar. É difícil, cara. É um cara bom, que eu gosto, mas que às vezes parece que tá apagado. E quando tá apagado, a gente vai olhar os scouts dele apagado e são excelentes, de assistências, de gols, né? Só que às vezes a gente sente falta dele no jogo grande, na hora decisiva, né? Coisa que talvez o Monsalve consegue mostrar um pouquinho mais. Então a gente fica na dúvida, puta, mas vai tirar o Cristaldo do time? Mas vai tirar o Monsalve do time? Mas será que faz sentido jogar com os dois juntos também? Será que não fica desequilibrado? Será que um deles pode fazer uma função um pouco diferente? Quem? E vai sair quem do time? Cara, é uma questão que eu acho que daqui pra frente o Quinteiros vai ter que olhar com atenção. Eu acho que simplesmente deixar o Monsalve na reserva pode ser um caminho, não vou dizer perigoso, mas um caminho talvez equivocado. Talvez equivocado, a gente vai ter que dar atenção pra esse guri, e mais do que atenção, protagonismo, porque ele tá pedindo passagem e ele tá cavocando esse protagonismo a cada minuto que ele entra em campo. A cada minuto que ele entra em campo. E aqui vale lembrar uma coisa, né? Eu digo isso há muitos anos, o Grêmio às vezes parece que tem o torcedor do Grêmio às vezes parece que fica nervoso quando tem dois jogadores bons na mesma posição. Parece que é proibido, parece que, né, o que for reserva vai ficar deprimido, tem que vender, não dá. Cara, também se o Quinteiros definir que não vamos jogar os dois juntos, que a gente vai acabar subutilizando um deles, ou que vai desequilibrar o time e tal, cara, também não é o fim do mundo ter um titular e outro reserva, né? E daqui a pouco, para revezar, quando alguém tá cansado, ou para entrar, para mudar um jogo no meio do jogo ali, não é o fim do mundo. Só que daí eu tô começando a desconfiar que talvez esse titular, seja o Monsalve. Sei lá. Quem recebe muito bem para resolver isso é o Quinteiros, e espero que ele resolva da melhor forma, porque olha, o Arezzo foi o nome do jogo, fez 2 gols, os primeiros gols com a camisa do Grêmio, jogou bem, mostrou qualidade, né? O próprio André Henrique voltou a entrar bem, até o Edenilson tá bem, muita gente tá bem nesse time aí, o Vieri talvez seja uma alternativa aí interessante e tal. Agora, Monsalve mostrou coisas um pouquinho, na minha opinião, um pouquinho acima de toda essa média. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.